Ok, então começou a nossa gravação de hoje. A gente tem então esse. Vamos procurar então usar esse Jamboard. Eu acho que todo mundo que puder, tem 5 pessoas logadas já. Todo mundo que tiver aí puder logar lá para vocês verem o que eu vou tentar falar para vocês, né? Então, enfim, eu acho que eu consigo escrever, talvez. Só tenho que talvez mexer na espessura. Tá. Caneta preta. Vamos ver se dá certo. Então, a ideia aqui hoje, gente, é a gente continuar a nossa discussão sobre o nosso conteúdo. Eu estou na dúvida se o Jamboard vai aparecer na gravação. Eu espero que sim, mas eu não tenho essa certeza, tá? Tá. Espero que sim. Então, quando a gente estava falando, na última aula, a gente definiu uma série de grandezas, então a gente definiu, por exemplo, né, quando a gente estava falando das introduções à termodinâmica, né, a gente definiu especialmente, a gente fez algumas contas com calor e trabalho. A partir de calor e trabalho, a gente verificou, né, a gente fez uma discussão sobre. Todo mundo está vendo o que está escrito? Eu não estou vendo o que eu escrevi agora há pouco. Dá para a gente ver, professor. É só para mim que deu algum problema aqui. Eu não estou conseguindo ver. Eu não sei se. Estou achando que o meu computador está com um problema mais grave do que eu estou achando. Caramba. Bom, na pior das hipóteses, dá para eu fazer uma coisa no PowerPoint. Olha, pessoal, eu acho que eu vou ter que. Eu não estou conseguindo ver o que eu acabei de escrever. Eu vou desligar esse Jamboard, tá bom? Eu não consigo ver o que eu acabei de escrever. Então, eu vou. No PowerPoint, eu sei que eu consigo usar uma caneta para escrever, como eu preparei a maioria das coisas para a gente falar hoje, trocando essa ideia escrevendo. Eu vou ter que fazer isso para a gente poder conversar. Vou tentar de novo aquele outro programa. Então, posso fechar isso para aumentar um pouco a visualização. Tá, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês no PowerPoint. Então, de novo, a gente estava lá nas definições, a gente tinha definido calor e trabalho, a gente tinha visto, fez uma análise sobre a o que é um processo reversível ou não, né? Então, vou deixar aqui como sendo reversibilidade. E a gente viu, né, que, por exemplo, o máximo trabalho que a gente obtém é sempre de um processo reversível. A partir dessas grandezas, a gente definiu energia interna.
né? Então, o nome o U, né, seria a energia interna de um sistema. Interna, né? Essa energia interna, então, seria a somatória de toda a energia que está dentro desse sistema, tudo que envolver, né, os materiais que estiverem dentro do sistema. A gente não consegue medir diretamente a energia interna. O que a gente consegue medir são variações da energia interna. Então, a gente consegue pensar como a energia interna muda. Ela muda em relação quando você tem troca de energia do sistema com a vizinhança. Então, se você tem troca de energia na forma de calor ou troca de energia na forma de trabalho, você vai variar a energia interna do sistema. Essas são as duas maneiras de fazer a variação da energia interna. Todas as formas que a gente conhece de trocar energia, elas são reduzíveis, redutíveis, vamos dizer assim, a gente pode sempre reduzir como troca de calor ou realização de trabalho, né? A gente tem uma coisa importante aqui, porque a gente percebeu que, dependendo de como eu realizo o trabalho, eu tenho valores diferentes para o trabalho. A mesma coisa com calor. Então, a gente percebeu que calor e trabalho não são, eles dependem, na verdade, né? Dependem do caminho em que o processo foi realizado. Já a energia interna, ela é o que a gente chama de função de estado. Ou seja, a energia interna, ela só depende dos estados inicial e final do seu sistema. Não importa como você saiu do inicial e chegou no final. O importante é a diferença, a variação da energia interna está em relação só com os estados inicial e final. Quando a gente vai resolver essa diferencial, a gente sempre vai resolver do mesmo jeito, né? A gente vai, para a gente ter uma variação macroscópica da energia interna, a gente vai integrar essa expressão toda. Isso é um excesso de linguagem, mas é mais ou menos isso que a gente tem que fazer, né? Então, isso vai dizer que a gente vai sempre integrar entre o estado inicial e o estado final. A energia interna, ela é uma coisa que é uma propriedade do meu sistema, né? Então, o meu sistema ele tem uma certa energia interna no começo, depois que tem a troca de energia, ele tem uma nova energia interna no estado final. Então, a gente pode, essa integral entre estados iniciais e finais vai ser o final menos o inicial, porque é só du, né, que tem aqui. Isso aqui a gente chama de delta. Então, isso aqui seria o delta U, é a variação de energia macroscópica. Essa aqui que a gente vai conseguir medir em laboratório, né? E calor e trabalho não são propriedades do meu sistema. Calor e trabalho são ações do meu sistema. A troca de calor ou a realização ou receber trabalho são coisas que acontecem com o sistema. Então, a gente não define um delta, não existe calor inicial e calor final. Calor é justamente a troca. A mesma coisa com o trabalho. Então, ao realizar essa integral, o que a gente tem é calor trocado quando a gente saiu do inicial para o final, e a gente tem trabalho realizado no processo, né? Então, a gente não define um delta Q, um delta U, isso não existe, né? Eles são processos, não são estados, né? Apesar, então, da gente trabalhar com duas propriedades que dependem do caminho, a gente chega no final numa propriedade que independe desse caminho, que é a energia interna. Por quê? Porque o que acontece quando a gente realiza trabalho
de forma reversível ou não reversível, o que acontece é que essas duas formas de realizar trabalho vão implicar em quanto da energia foi trocada na forma de calor. Se eu realizo trabalho de forma reversível, eu obtenho o máximo de trabalho. Então, eu vou perder pouca energia na forma de calor. Se eu realizo um trabalho de forma não reversível, o que acontece é que eu perco mais energia na forma de calor. Né? E isso vai fazer com que a soma dos dois sempre dê o mesmo número. Então, quando eu realizo trabalho reversível, o meu Q vai ser de um módulo menor. Então, meu ΔU vai ter um certo valor. Se eu realizar o trabalho de forma não reversível, o Q vai ser de um módulo maior. E isso vai, no fim das contas, vai dar o mesmo ΔU. Né? Então, quando eu somei duas propriedades que não são funções de estado, eu acabei obtendo uma que é a função de estado, que é a energia interna. Tá? Aí, a partir da energia interna, o que acontece? Se os únicos jeitos de eu variar a energia interna do sistema é através da interação com o ambiente, por troca de energia, quer dizer que num processo adiabático, por exemplo, a energia interna do sistema tem que se manter, né? Num processo em que não há troca, um processo adiabático e volume constante, por exemplo, se a gente pensar só em trabalho de expansão, não há variação da energia interna, certo? Então, se eu não troco calor, se eu não tenho realização de trabalho de expansão, a energia interna é constante. Então, num sistema que é isolado, né, como a gente definiu lá no começo lá há umas 2 semanas, um sistema que é isolado e que não realiza trabalho, a energia interna é constante. Então, isso é como a gente usou para definir a primeira lei da termodinâmica, né? Então, a primeira lei da termodinâmica, que nós definimos também na última aula, termodinâmica, a gente pode definir que a energia interna de um sistema isolado é constante. Essa definição, ela é uma definição formal, né, em princípio, e aí a gente precisa analisar essa definição para a gente ter significado prático, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer processo que eu realize, se eu considerar o todo como um sistema isolado, então se eu considerar o nosso universo como um sistema isolado, qualquer sistema que eu realize, qualquer processo que eu realize, não vai poder variar a energia interna desse todo. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela acaba levando a gente ao princípio da conservação da energia, que é uma coisa que é pouco discutida, mas é uma realidade, né? Então, no fundo, a gente pode associar a primeira lei da termodinâmica com o princípio da conservação da energia, né? Que é o que baliza 90% da discussão, né, em química e física. A gente acaba sempre precisando desse princípio na hora de fazer algumas considerações, né, sobre processos que acontecem em qualquer situação. Isso tem uma coisa muito importante, porque a gente sempre pode, portanto, fazer considerações sobre o que acontece num processo químico, sem se preocupar que está surgindo energia do nada, né? Ou a energia está indo para nada, está desaparecendo, né? Esse desaparecimento, na verdade, ele não é real, energia, né? Ela sempre tem um destino. Tá claro que eu falei? Foi basicamente até agora
uma recordação. Eu estou imaginando que está dando para vocês lerem, mas aí se vocês tiverem qualquer dificuldade, vocês me avisem, tá? Eu vou continuar com essa abordagem por enquanto, porque foi a única que eu encontrei de conseguir escrever alguma coisa para vocês hoje. Então, se a gente continuar nesse caminho, agora, o que a gente precisa fazer, então, é como entender, né, ou calcular, né, as variações de energia interna. A gente falou na última aula sobre variações associadas a calor, né? Então, a gente até chegou numa definição lá das capacidades caloríficas, né, das diferentes capacidades caloríficas. Então, a gente vai lembrar que a gente precisa primeiro fazer algumas considerações importantes, né? Então, por exemplo, se a gente tiver volume constante, isso tem uma consequência, né? O nosso trabalho, por enquanto, a gente só está considerando como sendo trabalho de expansão. Se a gente tem volume constante, quer dizer que o trabalho que acontece num processo qualquer é zero. Como consequência disso, o nosso ΔU passa a ser só associado à troca de calor, né? E aí, para a gente garantir, para a gente deixar claro que a gente está trabalhando a volume constante, a gente vai chamar esse calor de um V subscrito aqui, né? Esse V subscrito significa calor trocado a volume constante. Isso vai aparecer bastante. Depois a gente vai ter um calor trocado a pressão constante em outro momento, tá? E é importante para a gente definir essas grandezas. Então, a gente pode pensar nisso daqui, só que aí, como é que a gente mede calor, né? E aí a gente chegou, na última aula, a gente começou a falar sobre a capacidade calorífica, né? E aí eu queria mostrar agora para vocês. Tem como eu trocar fácil? Não, não tem. Para a gente lembrar o que a gente fez lá na última aula. Na última aula. Eu vou colocar isso daqui, nem vou projetar, não, só vou colocar aqui porque está meio problemático hoje. Então, a capacidade calorífica, ela tem a ver, se eu fizer um gráfico de energia interna por temperatura, que é tipicamente a melhor forma da gente, uma das formas da gente alterar a energia interna e mudar a temperatura do sistema, a quantidade de calor que é necessário que a gente dê para causar uma variação de energia interna, ela tem essa variação de energia interna com a temperatura, portanto, né, que a gente está assumindo a troca de calor, ela tem uma inclinação, e essa inclinação ela depende da própria temperatura, né? A inclinação dessa curva da energia interna com a temperatura, ela é justamente a quantidade de calor necessária para variar a energia interna. Isso vai dar, então, para a gente a capacidade calorífica do sistema, né? A capacidade calorífica, ela é, né, a facilidade ou dificuldade para variar a temperatura, dando uma certa quantidade de calor. A gente tem que ver também o seguinte, né? A gente acabou de ver que o ΔU, ele é dado pelo calor trocado a volume constante. Então, essa expressão aqui, que está mal escrita, que deveria estar um parênteses, é isso aqui que deu erro, tá? Esse quadradinho era para ser um parênteses. Essa derivada parcial aqui, a volume constante, também pode ser escrita como ΔQ
ΔT é igual a CV, né? Porque as duas grandezas aqui são iguais. Aqui seria o ΔQ, volume constante, se eu integrar da QV, né? Certo? Então a gente chegou nesse ponto aqui. Aí a gente fez algumas considerações na última aula, né, sobre a capacidade calorífica. E a gente chegou à conclusão de que quanto maior o valor da capacidade calorífica, maior é a quantidade de calor necessária para que eu cause uma certa variação de temperatura no meu sistema. Isso, então, se eu tenho uma capacidade calorífica de 100 e uma de 10, para eu causar uma variação de 1 grau Celsius no meu sistema, eu vou precisar dar mais calor para o material que tenha capacidade calorífica 100 joule por grau Celsius, por exemplo. Tá bom? Outra coisa que a gente viu sobre a capacidade calorífica, mas eu já volto nela, é o fato dela ser uma propriedade extensiva. Mas a gente já volta nisso. Vocês estavam vendo o que eu estava apresentando para vocês? Está dando uma série de problemas no meu computador agora. Agora ele não quer deixar eu compartilhar a minha tela. Professor, até então estava dando para ver. Agora eu parei mesmo o compartilhamento, mas ele está dizendo agora que não pode compartilhar minha tela. Eu não sei o que está acontecendo, sinceramente. Eu estou achando que meu computador resolveu ter um surto de rebeldia hoje. Essa que é a verdade. Será que tentar fechar a aula e abrir uma nova não funciona, não? Pode ser, mas o problema está sendo, até agora, o meu computador, por exemplo, um programa que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, que é aquele que eu uso normalmente para escrever, ele não está, ele está dizendo que não pode, que alguma coisa deu errado, que ele não consegue abrir os meus quadros. Talvez eu tenha que vamos fazer o seguinte, vamos deslogar todo mundo, daqui a 3 minutos vocês logam de novo. Eu vou fechar o navegador e abrir de novo e entrar aqui, pode ser? Provavelmente a gravação vai continuar, tá bem? Você pode fazer isso também, não é? Deslogar? Sim, professor.